Olá, queridos, tudo bem? Espero que tudo esteja em paz. Vamos dar continuidade aí e fazendo também uma discussão sobre alguns pontos interessantes que a gente podia trazer sobre o direito do trabalho. E dentro desses pontos eu vou trazer aí uma temática sobre o aviso prévio. A bem da verdade, antes de nós ingressarmos, vale a pena a gente pensar no que seria essa figura do aviso prévio, né? Aviso prévio, ela é uma comunicação, né, um aviso feito pelo empregador ao funcionário ou o inverso, né, o funcionário ao empregador, solicitando o fim, o encerramento do contrato de trabalho em determinado prazo, né, para que ambas as partes possam se organizar diante desse encerramento dessa relação empregatícia. O que acontece? Quando firmada a relação de trabalho, quando firmada a relação de emprego ali entre empregado e empregador, isso não quer dizer que não possa, né? Embora a gente saiba que existe os contratos de trabalho por prazo indeterminado, quando você contrata uma pessoa, em regra, você não pensa em demiti-la, pelo menos assim que deve funcionar. E como não deve pensar em demitir, você contrata o sujeito que também não pensa em ir embora, ó. E aí o que que acontece? Esse trabalho, em regra, é um trabalho por prazo indeterminado. É uma forma de você ter uma relação empregatícia, uma relação de emprego por prazo indeterminado. Uma vez acontecendo isso, uma vez estando presente esta figura, pode muito bem o empregador ter que resolver encerrar o vínculo, como pode o próprio empregado, numa alternativa, numa busca de um outro emprego, ou simplesmente porque não se adaptou, também pode querer encerrar essa relação de emprego constituída. O que não pode, e em regra, há uma proteção por parte do direito, é no sentido de que esta ruptura, este encerramento dessa relação empregatícia, tem que ser feito de maneira prévia, de modo que a outra parte que vai ser surpreendida pelo encerramento do vínculo, ela possa se organizar. Então, na regra, o sujeito é comunicado. Se o empregador não quer mais o empregado, ele o comunica e diz: olha, eu não pretendo mais seguir com você. E daqui a 30 dias eu vou. Esse é o último mês, próximo mês você vai ter, em regra, esse prazo. Ou o empregado diz: olha, eu também eu não quero mais continuar nesta empresa, eu pretendo sair. Né? Essa origem ela está sempre, né, prevista desde antigamente, que não podia, né? Antigamente você tinha as corporações de ofício em que os companheiros não iam abandonar o emprego sem conceder, né, sem avisar para o seu superior, né? E o que acontece? O Código Civil também, o antigo Código Civil 1916 já falava sobre isso, né? Se não havia um prazo estipulado, se o contrato é indeterminado, poderia ser feito. E aí, é claro, né, o direito do trabalho trouxe isso, tratou do aviso prévio. Se vocês analisarem, ele está presente nos artigos 487 e 481. E o artigo até 487 ele é um artigo que trata que, não havendo um prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução. Olha só, com uma antecedência mínima de 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Ou seja, se eu tenho uma relação de emprego que o pagamento é semanal ou inferior a isso, eu tenho que avisar que não, uma parte tem que avisar para a outra com um intervalo de pelo menos 8 dias. Ou 30 dias quem recebe o pagamento quinzenal, né, ou por mês, ou que tem mais de 12 meses de serviço na empresa. Ou seja, o cara que tem mais de um ano, ele merece receber esse aviso. Ou o cara que recebe mensalmente, de modo que ele possa se organizar para evitar que tenha uma ruptura, né? Principalmente no caso do empregado, que muitas vezes é surpreendido. Ou o próprio empregador também ele tem que ser avisado, porque ele vai precisar, às vezes, selecionar uma outra pessoa. E olha só, o empregado, durante esse prazo de aviso prévio, se eventualmente porque às vezes o que acontece? O sujeito ele está no aviso prévio, o empregado está no aviso prévio. Isso não quer dizer que ele encerre o vínculo trabalhista, não. Ele está previamente avisado do encerramento deste vínculo. Então, quando encerrar esse vínculo trabalhista, isso não quer dizer que ele parou de trabalhar, não. Ele só avisa, ó, daqui a 30 dias, se for aquele exemplo, né, que ele recebe mensalmente ou quinzenalmente, ou já tem mais de 12 meses na empresa, daqui a 30 dias nós iremos encerrar o seu contrato, né? Não contarei mais com seus serviços. Isso ele vai continuar trabalhando
e ele pode eventualmente cometer faltas para justificar a rescisão. E aí ele perde o direito, né, do aviso, né, de poder se organizar isso. A própria Constituição, no artigo 7º, ele tratou para a gente a figura do aviso prévio. Então vale realmente a pena nós termos essa questão, né? Então é muito importante que você consiga compreender isso. Em 2011 foi colocada uma lei que deu algumas sugestões, né? Que ela faz algumas sugestões que será concedida a proporção de 30 dias para quem tem um ano de serviço na mesma empresa. E aí o que acontece? Ele pode ser até acrescido algumas vezes, isso a lei 12.506 de 2011, dizia 3 dias por ano de serviço a mais prestado. O cara que trabalhou 2 meses ou um ano, ele tem 30 dias de aviso. Se ele trabalhou um ano, ele pode ter 33 dias de aviso. Se ele trabalhou 2 anos, ele pode ter 36, até chegar no máximo, né, a 90 dias de aviso, dependendo de quanto tempo ele trabalhou na empresa. Se ele trabalhou 30 anos, ele pode ter até 90 dias de aviso para ele já poder se organizar. E isso é uma alteração muito importante, principalmente para esse pessoal que já tem uma certa idade e trabalhou muitos anos naquela empresa, para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho. 30 dias não é suficiente às vezes. Então a lei ela veio com o sentido de dar uma proteção maior para o empregado que eventualmente é desligado da empresa. E aí fica a boa pergunta. Tudo bem, professor. De fato, o aviso então é uma comunicação para outra parte da relação empregatícia sobre o encerramento de um vínculo. Essa comunicação ela pode ser colocada. Você pergunta, tem alguma formalidade, tem algum rito para isso acontecer? Não há rito, não há formalidades para que ele possa se fazer presente. Tanto que esse aviso prévio pode ser oral como ele pode ser escrito. A empresa, geralmente para se resguardar, ela faz esse aviso de maneira escrita, né? Porque documentado, né, fica mais fácil, né, disso acontecer. E aí você pergunta, poxa professor, e como que pode ser o tipo de aviso prévio? Olha pessoal, em regra o aviso prévio é para que a parte possa se organizar ou não. Mas ele pode ser feito de duas formas. Olha só, quando é concedido pelo empregador que demite sem justa causa, ou seja, ele vai demitir o cara sem nenhuma causa que justifique a demissão sem justa causa, esse aviso prévio pode ser dado trabalhando, ou seja, você vai trabalhar até encerrar seu vínculo, ou indenizando. Tem muitas empresas que dizem, olha cara, eu não quero mais contar com o seu serviço, eu sei que eu te devo o aviso prévio, eu vou pagar o aviso prévio e não precisa mais vir trabalhar, amanhã mesmo você já está dispensado. Isso pode acontecer. Ou ele pode dizer, olha, não, é o seguinte, você vai trabalhar, vai trabalhar nessa figura, só que quando você for fazer esse trabalho, eu vou ter que dar realmente, você vai trabalhar os últimos 30 dias aqui, você vai continuar trabalhando normalmente, mas olha só, eu tenho que ter um efeito nessa jornada. O que acontece? Se eu sou empregado rural, eu tenho um dia da semana livre para não ir trabalhar, porque eu devo procurar um outro emprego. Se é um aviso prévio dado pelo empregador a um trabalhador urbano, ele tem direito a ter uma redução de 2 horas diárias na sua jornada de trabalho ou, ao final, né, 7 dias sem trabalhar. Ah, professor, então beleza. Eu sou funcionário, eu sou empregado de uma empresa, trabalhei por 12 meses nessa empresa, recebia mensalmente, eu tenho direito ao aviso prévio quando o empregador resolver me desligar. Verdade. Se ele vai te desligar, precisa de alguma formalidade? Não precisa de formalidade. Você vai poder fazer, ele vai poder fazer, você pode fazer oralmente, como pode fazer por escrito. E aí e qual é a consequência? Olha, ele pode te dar duas formas desse aviso prévio. Ou ele te indeniza por um mês e já te dispensa e você não precisa mais ir ao trabalho. Ou você pode pagar, esse aviso pode ser pago trabalhando. Você vai trabalhar, mas você vai ter uma redução da sua jornada, né, ou 2 horas diárias, ou então você vai passar 7 dias sem trabalhar, desses 30 dias que faltam. Isso é a previsão do próprio artigo 488 da CLT. Olha só, alguns detalhes. O aviso prévio, esse momento, como eu já disse, é para que as partes possam organizar. Se o empregado se o empregador comunica o empregado do aviso prévio e ele diz, tu tá avisado que vai ser dispensado daqui a 30 dias, dentro do período que ele tem direito, se
isso acontecer, durante a jornada ele tem que ter redução de 2 horas ou passar 7 dias sem trabalhar. Mas olha só, pode ser anulado esse aviso durante esse período se o empregado fizer hora extra durante o aviso prévio, que não pode. Não pode, se não for concedida a diminuição de jornada, ou seja, se ele tiver que fazer hora extra durante o período de aviso prévio, anula o aviso prévio, não valeu. Vai ter que fazer corretamente. Se não for diminuída a jornada dele por 2 horas diárias, ou ele tem 7 dias dispensado, quem escolhe como isso vai ser gozado vai ser o empregador, se também não for, anula. E o outro é se for concedido durante a estabilidade. Sabemos que em determinadas situações, como gravidez, por exemplo, né, a condição de gestante, a empregada tem direito à estabilidade. Isso, se ela estiver lá, não pode haver aviso prévio. Anula-se essa figura, tá? Bom, pessoal, eu acho que ainda vale a pena nós trazermos uma súmula do TST, que ela é muito interessante, que é a súmula 276, que fala que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Ou seja, ele não pode dizer, não, eu estou abrindo mão do aviso prévio, eu quero sair. Não, se você tiver direito, ele é irrenunciável. O pedido de dispensa do cumprimento não exige de pagar o valor. Ou seja, você está dispensado de vir trabalhar. Tudo bem, se você não quer que eu venha trabalhar, mas você vai ter que me pagar o valor. Salvo se houver comprovação de que ele abriu o empregado conseguiu um novo emprego. Pode muito bem ter sido assim, olha, gente, empregado, nós vamos encerrar o vínculo e tudo mais, só que o empregado já achou outro emprego. Aí ele pode ficar dispensado. Aí diz, tudo bem, eu não vou mais te pagar o aviso prévio porque tu já arrumou um novo emprego. Bom, é isso assim no primeiro momento. Espero que vocês tenham compreendido o que é o aviso prévio. E é mais para a gente poder realmente esclarecer e trazer a discussão de maneira mais interessante para nós. Beleza? Forte abraço e até mais.